Olá, meu amigo, que Deus esteja abençoando a sua semana e eu quero convidar você então a termos uma reflexão na palavra de Deus, uma devocional para nós. Eu espero que essa mensagem possa de alguma maneira impactar a sua vida e transformar o seu ser. O texto que eu quero estar refletindo com vocês hoje é o texto de 1 Reis, capítulo 19, do versículo 19 ao versículo 21. Quero convidar vocês, então, a acompanhar essa leitura comigo. O texto diz o seguinte: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias. E disse: Deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e a deu ao povo. E comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Então, meu amigo, minha amiga, diante desse texto, nós observamos aquela célebre passagem em que o profeta Elias recebe uma orientação da parte de Deus para continuar a sua jornada e que naturalmente ele teria muita atividade ainda para fazer. Elias, portanto, ele é animado por Deus e continua a sua trajetória profética. Nestas muitas coisas que Elias tinha para fazer, ele tinha ainda a responsabilidade de ungir o próximo profeta e alguns reis. Então, diante disso, eu quero apresentar para vocês algumas lições que nós podemos extrair desse texto, tá? Só afastar um pouco para cá para que eu possa verificar com vocês algumas dessas lições. A primeira lição e aprendizado que nós extraímos desse texto é de que é Deus quem nos escolhe. Como assim? Quando nós olhamos para esse texto, nós observamos que Elias ele se encontra com Eliseu. Talvez essa leitura simples possa parecer para nós um evento normal, mas não tem nada de normal aqui. O que nós percebemos é que o Deus que falou com o profeta Elias anteriormente, ele direciona Elias para que Elias encontre com Eliseu, uma pessoa a quem Deus já havia escolhido. Desta feita, Deus havia escolhido Eliseu para desenvolver uma função profética. E é diante disso que eu quero refletir com você. Dizer que não somos nós que nos escolhemos, né? Não somos nós que buscamos desenvolver as atividades que realizamos em primeiro lugar. Mas nós precisamos ter a consciência de que tudo na nossa vida é Deus quem nos escolhe para fazer. Tudo na nossa vida é Deus quem nos orienta. Não são as pessoas que determinam a nossa história, não são as pessoas que determinam a nossa profissão ou nos instrumentalizam para sermos algo. Em primeiro lugar, é Deus que nos escolhe. Então, que essa convicção esteja marcante em nossa vida, de que Deus nos escolhe para tudo. Na Bíblia, a gente vê Deus escolhendo pessoas para serem profetas, no contexto do Antigo Testamento, e do Novo Testamento, o próprio Jesus, ao andar, Jesus passou chamando os discípulos, dizendo, segue-me. Né? Um outro aprendizado que eu percebo nesse texto aqui é que os propósitos de Deus se cumprem a despeito das circunstâncias. Houve naquela ocasião um encontro perfeito entre o profeta Elias e o profeta Eliseu, né? Aquele que seria o profeta substituir Elias. Houve um encontro perfeito, ou seja, independentemente de quais sejam as circunstâncias, os propósitos de Deus se cumprem. Jó diz que bem sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus não pode ter seus planos frustrados porque Ele é Deus, Ele é soberano. E os propósitos dele vai se cumprir. E é isso que nós observamos nesta passagem. Nós notamos, então, o profeta
encontrando com aquele que iria lhe substituir. Deus já havia falado anteriormente, e aquilo que Deus falou se cumpre. E é isso que nós percebemos o cumprimento na vida de Eliseu. Outra questão que nós aprendemos aqui é que Deus, ele não conta com preguiçosos. Essas minhas reflexões, elas são reflexões e observações devocionais para nós. Elias, ele se encontra com Eliseu e diz que Eliseu estava trabalhando. O texto sagrado diz isso para nós. Eliseu estava trabalhando com uma junta de bois, né? Cuidando. Então, logo nós percebemos que é necessário sair da zona de conforto, é necessário nós entendermos o que a Escritura nos fala, porque a Bíblia diz que, como fala em Provérbios, né, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Deus não conta com preguiçoso, isso é fato. Eu não percebo na história bíblica preguiçosos estando nos planos de Deus. Agora, obviamente, Deus pode transformar a pessoa que seja preguiçosa num grande trabalhador. Mas se eu e você tivermos comportamentos de preguiça, Deus não conta conosco nesse sentido. Então a Bíblia nos orienta a trabalhar. Inclusive o apóstolo Paulo no Novo Testamento vai ser bem enfático quanto a isso. Quem não quiser trabalhar, que não coma. Então o profeta Eliseu, ele estava trabalhando, e trabalhando no pesado, na agricultura, cuidando dos bois. Então fica atento, esteja ativo, né? Não fique deitado em berço esplêndido esperando as coisas acontecerem. Mas trabalhe. E trabalhe muito mais em prol do reino de Deus. Uma outra questão que eu observo nesse texto é que chamados radicais exigem obediência radical. Chamados radicais exigem obediência radical. Ou seja, talvez nem todo mundo vá receber uma chamada radical da parte de Deus. No caso de Eliseu, ele recebeu uma chamada radical. Eliseu, ele foi chamado naquele momento, ele sabia o que é que estava envolvendo aquele ato do profeta Elias lançar sobre ele a capa, que ele estaria recebendo um chamamento profético para dar continuidade. E Eliseu, ele pede para se despedir dos seus pais, e talvez isso possa soar estranho para mim e para você, mas ao contexto da época, quando Eliseu ele pede para se despedir dos pais, ele está cumprindo um mandamento de honrar pai e mãe, indo se despedir dos seus pais, porque ele não mais voltaria. E onde é que está a radicalidade desta obediência de Eliseu? A radicalidade da obediência de Eliseu está no fato de, sabendo que estava sendo chamado por Deus por meio do profeta Elias, ele, de certa maneira, ele se desfez de tudo aquilo que o prendia àquela localidade. Eliseu, então, ele mata os bois, pega o material, faz uma fogueira e distribui a comida para com as pessoas que ali estão. Muitas vezes é assim na nossa vida. Nós precisamos nos desfazer de tudo aquilo que nos faça ficar olhando para trás e nos manter firmes nesse ambiente. Chamados radicais, eles requerem obediências radicais. Talvez você seja uma dessas pessoas que Deus requer a obediência radical. Então, se você assim for, confie em Deus. Vá em frente. É preciso queimar as juntas de boi. É preciso se desfazer daquilo que pode te prender ao lugar em que você está, para obedecer sem reservas ao chamamento do nosso Senhor. Foi assim também com os discípulos que Jesus fez. Jesus passou por meio de coletor de imposto, Jesus passava por meio de pescadores que tinham uma associação, como Pedro, e Jesus dizia, segue-me, e estes então o seguiam. Chamados radicais requerem obediências radicais. E aí, em último lugar, eu observo nesse texto também que o chamado, ele obedece processos e ele não queima etapas. Nós notamos que foi algo extraordinário que ocorreu na vida de Eliseu, mas Eliseu tinha consciência de que ele estava sendo, então, escolhido naquele momento para ser aprendiz de Elias.
Essa é a palavra que o texto deixa claro para nós. Ele estava se colocando a ser aprendiz de Elias. Então, não queime etapas, não queira vivenciar coisas maiores nas quais você ainda não está preparado, porque você não tem ainda a base, o fundamento, ok? O chamado, ele obedece os processos e não queima etapas. Deus tem grandes coisas para você. Isso seja em qual for a área da sua vida. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Quando eu falo isso, eu estou dizendo que Deus tem experiências boas para nós. Mas nós precisamos entender que tudo faz parte desta boa experiência de Deus para nós. Seja o aprendizado por meio de uma dificuldade, uma circunstância diversa, ou do aprendizado inicial. Quem está aprendendo as bases, ele tem que ter fundamento para poder experimentar algo maior. Ou seja, uma casa, para que ela fique de pé, ela precisa de um alicerce. Então não queira construir uma bela casa sem um bom alicerce. Que Deus te abençoe. Esta é a nossa reflexão e que nós possamos então continuar crendo nesse Deus. Que neste dia Deus nos ache como pessoas que estão dispostas a ouvir sua voz, a abrir mão daquilo que nos impede de crescer e que nós possamos nos colocar como aprendizes no reino. Um forte abraço, essa é a nossa reflexão deste momento. Que Deus te abençoe.